Então, na liturgia, o advento ele tem dois objetivos. Primeiro, a vinda de Jesus, historicamente, ele veio, isso era profecia, e ele cumpriu, né, cabalmente cerca de 300 profecias no seu nascimento, vida, ministério, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição e ascensão. 300 profecias cumpridas. Beleza, ele veio. Mas antes havia uma expectativa na vinda, no advento. E agora nós temos uma expectativa na vinda, no advento da segunda vinda de Jesus, né? Então, o advento ele tem esses dois aspectos. Mostrar que houve um cumprimento da profecia lá no século I e nós estamos no aguardo da profecia final, que é Jesus voltar como rei, né, para julgar as nações. Então, o advento tem essa visão dupla. Jesus veio e voltará. Legal. Então, assim, para quem está assistindo agora, certo? Advento. Então, qual o impacto disso da minha vida cristã, além do que eu já sei, né? Jesus nasceu, né? Nós estamos esperando que ele volte. Então, na minha conduta e espiritualidade, o que é que muda, então? Qual a importância? Muda você ter consciência elevada da fé que você professa e que você defende. Vou dar um exemplo. O credo apostólico diz Eleutério que é o melhor resumo da fé cristã. Certo? Se você pegar um batista, ele vai concordar do começo, do primeiro artigo até o último, com o credo apostólico. Mas ele não professa nos cultos. Certo? Nós não professamos, no nosso caso aqui, porque nós somos uma igreja de liturgia baixa. Certo? Mas a maioria das igrejas, as igrejas de liturgia alta, professam o credo semanalmente. E qual é a ideia do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho de nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, morto, sepultado, enfim. Esses são artigos de fé. O credo não é uma oração, é uma profissão de fé. Você está dizendo em quem você crê. Como é que ele surgiu na igreja? Suponha que eu convide o negão para ele ser o pregador de uma noite. Ele prega e digamos que ele fale uma heresia. Ele fala uma coisa lá que não tem nada a ver. Ele diga assim, no final das contas, todo mundo é salvo porque Deus é bom, por exemplo. Então, esse, para nós, é uma heresia, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que vai ser salvo quem aceitar Cristo como Senhor e Salvador e viver na fé nele. Beleza. Aí a resposta do povo é o credo. Então, embora ele tenha falado uma asneira, vamos dizer, mas o povo vai dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor e tal. Entende? Então, a resposta do povo a uma pregação errada é o credo. Perfeito. Entende? Então, nós não usamos por uma questão de tradição da Igreja Baixa, que a gente não vê a necessidade de ter isso comumente, mas tem cultos específicos que a gente reafirma a fé, como, por exemplo, quando você vai batizar, quando você vai confirmar, né, quando você vai ordenar alguém. Então, os elementos do credo estão ali, né, na liturgia do culto, né? Mas essa é a razão do credo. Então, o credo apostólico, que se acredita que começou com os apóstolos, né? Ele era dito para as pessoas que iam se batizar. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim, creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho de nosso Senhor? Sim, creio. Você crê no Espírito Santo? Sim, creio. Depois vai aprimorando. Você crê na igreja católica, no sentido de universal? Creio. A igreja é universal. A mesma igreja que o apóstolo Paulo participou, vocês dois, nós participamos. Porque isso é a universalidade da igreja. Isso é importante, bispo. Eu acho que é muito interessante até o senhor dar uma palhinha quanto a essa nominação que as pessoas muitas vezes confundem, né? Esse viés de igreja católica, né? E as pessoas acabam misturando, né, uma coisa e outra. Por favor, comenta com a gente aí. Isso, quanto universalidade da igreja, né? A universalidade da igreja, isso que o senhor acabou de falar, existe a catolicidade do processo. Né? E agora a igreja católica apostólica romana é um ramo da fé cristã. Perfeito. Né? A gente, normalmente as pessoas evitam dizer que a igreja católica romana é uma denominação. Né? Denominação está muito mais voltada para os evangélicos. Perfeito. Porque elas surgiram ali 16 séculos depois de que Jesus passou por aqui, né? E aí tem evangélico que diz assim, ok,
aconteceu o Atos dos Apóstolos, Pentecostes, o Espírito Santo veio, a igreja começou, os apóstolos foram mortos, aí o Espírito Santo tirou férias e voltou no século XVI. Não é verdade. Tirou férias. Né? O Espírito Santo nunca tirou férias, a igreja nunca deixou de existir. Sempre houve um remanescente fiel. Por mais que erros que ela tenha cometido, a igreja sempre teve o remanescente fiel. Agora, ela vem e se manifesta na igreja pela liturgia. Volta a tua pergunta. Diga a tua pergunta novamente. Em relação à denominação que a gente costuma Sim, falar, pronto, né? a questão. Catolicidade. Pronto. Aí a gente chama de ramo do cristianismo. A gente também chama a igreja anglicana de um ramo do cristianismo. Por quê? Nós temos 500 anos de história? Não. Nós temos 500 anos de história de forma protestante, na doutrina, na forma de ver teologicamente as coisas. Mas a igreja anglicana, melhor dizendo, a igreja da Inglaterra tem indícios muito claros de que no século II já existia, certo? E no século IV, no Concílio de Arles 325, Concílio de Nicéia 325, já tinha bispos das ilhas lá no concílio, que foi para decidir sobre a questão de se Jesus era Deus e homem, né? Porque havia alguém dizendo que Jesus era só Deus e gente que dizia que Jesus era só homem. Então, no credo niceno, foi declarado que Jesus era 100% homem, 100% Deus, como a gente crê até hoje. Né? Então, naquele sínodo, ou concílio, né, de 325, Nicéia, daí a cidade de Nicéia, daí o nome credo niceno, ali já tinha bispo da Inglaterra, que não se chamava anglicano. Era da Inglaterra. Era da Inglaterra, né? Então, era dos bretões, né? Então, a igreja, entre os anglicanos, a gente costuma dizer também que nós somos um ramo do cristianismo, certo? Somos um ramo do cristianismo. Então, o que é um ramo, né? É a mesma árvore. Então, as denominações, aí surgiu batista, metodista, presbiteriano, vai surgindo. E hoje você tem centenas, se não milhares de denominações, de igrejas únicas, de igrejas independentes, enfim. Então, são milhares de denominações ao redor do mundo. Então, são denominações. Qual é a denominação daquela igreja? Igreja batista, denominação. Ok? Então, tem essa. Então, a igreja romana, ela veio a ser romana de verdade já no século V. Porque, veja, a igreja, antes do século V, ela era conhecida como católica no sentido de os pais apostólicos, que são assim chamados os líderes que sucederam os apóstolos. Você chega numa livraria, aí você vai lá, patrística, pronto. É exatamente aquela época que vai do século II, começa o século II, até o século IV. Quem é um dos últimos dos pais apostólicos? Agostinho, que a igreja romana chama de Santo Agostinho, que foi um grande teólogo, certo? Norte da África. Então, ali você tem os pais apostólicos, que eram uma igreja chamada católica, no sentido de universalidade. Não existia, porque não existia duas igrejas, era só uma igreja. Depois, a reclamação do bispo de Roma de ter a primazia sobre os demais bispos. E aí eu vou dizer mais uma coisa, alguém pode pesquisar na internet. Existia 5 grandes dioceses naquele tempo: Jerusalém, Éfeso, Antioquia, Alexandria e Roma, certo? Então, Roma era o poder do mundo de então. Então, a Nova York, perfeito. A Nova York, as maiores bolsas de valores, então, guardadas as proporções, era Roma. Então, Roma dominava as nações, pegava tributo e lá enriquecia. Então, é natural de se entender que um bispo de Roma quisesse ter uma primazia sobre os outros. Ter mais força sobre. Então, o que é que ele reclamava? Tomou uma decisão aí na sua diocese, por que não me perguntou? Mas os bispos, não, você não tem gerência aqui não. Aqui quem manda sou eu, vamos dizer assim. Então, até que, de tanto insistir, e aí vem também as questões financeiras e tudo mais. Né? Ajuda de um lado, né? Ajuda de um lado para receber do outro e tal. E chegou ao ponto, século V, então a igreja romana se estabelece. Isso é história. Então, veja, o Império Romano ele cai no Ocidente, certo? Em 496. Ele cai no Ocidente e o imperador romano corre para Constantinopla, que hoje é Turquia, né? Então, corre para Constantinopla e fica lá. E o Império Romano segue lá até o século XV. É impressionante. Mas em Roma, não. O que acontece? Sai o imperador de Roma, tem uma vacância de poder. Aí o bispo, epa, daí que você vê as vestes dos bispos romanos hoje
sapatinho vermelho, tal, aquela coisa toda, ela vem muito dos imperadores romanos. Entendi. Entendeu? Então, Igreja Católica Apostólica Romana é uma história. Igreja Católica, todo batista é católico. Toda assembleia é católico. Porque a catolicidade da igreja é essa universalidade. O que vai ter de gente se coçando depois dessa Paciência. frase? Paciência. O que vai ter de gente coçando a cabeça com essa frase? Se estudar um pouquinho, vai ver que é verdade. É o seguinte, se você tem alguma dúvida ou crítica, vá no Instagram do Bispo e pergunte a ele. Eu respondo.